O ministério da reconciliação é o tema da nossa mensagem, à luz da carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 5, a partir do verso 18, diz assim a palavra de Deus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que o Senhor nos abençoe. A palavra reconciliação, ela pressupõe separação. Quando você diz que duas pessoas precisam de reconciliação, você está dizendo que há ali uma separação. É necessário uma reconciliação. E essa expressão reconciliação nas Escrituras, em particular no Novo Testamento, é um termo teológico que tem uma importância muito grande na doutrina da salvação. A Bíblia vai afirmar com muita propriedade que nós fomos criados por Deus e para Deus. E nós, na pessoa dos nossos primeiros pais, vivíamos em plena comunhão com Deus, total comunhão com Deus. Mas houve uma ruptura, houve uma separação entre Deus e o homem. Curioso notar na narrativa de Gênesis que a primeira pergunta que Deus fez ao homem foi a seguinte: onde estás? E essa pergunta, ela indica que havia ali uma separação, que havia uma distância, não necessariamente geográfica, mas uma distância na comunhão, porque o pecado de fato afetou a relação entre Deus e o homem. O que a Bíblia diz com muita propriedade? E é estranho numa cultura como a nossa falar sobre isso, mas essa é a mais absoluta verdade. O pecado é o nosso principal problema, porque o pecado cria esse abismo entre o Deus totalmente santo, perfeito, cheio de amor, e nós, que embora tenhamos sido criados para a glória dele, nós extraviamos o caminho, nós transgredimos a lei. E o apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra destituição significa separação, alienação. Fomos todos afetados. O Pascal dizia com muita propriedade que se existe uma doutrina empiricamente comprovada, é a doutrina bíblica do pecado. Você tem um cadeado na porta da sua casa, você assina um contrato, porque nós não vivemos no paraíso. Nós vivemos no mundo caído. O pecado é uma realidade. A doutrina da queda é ancorada na verdade. A questão toda, à luz do que nós dizemos, afirmamos aqui, à luz do que nós acabamos de ler, é que Deus, na sua misericórdia, ele tomou a providência, ele buscou os meios para que houvesse essa reconciliação. O grande mistério do Evangelho, que nos deixa absolutamente fascinados com o Evangelho, é que a parte ofendida tomou a iniciativa de reconciliar-se. Não foram os homens que buscaram a Deus, foi Deus quem buscou os homens. E buscou de uma maneira tão extraordinária, tão singular, tão irrepetível. E essa maneira de Deus buscar o homem está dramatizada aqui no pão e no cálice, no pão e no fruto da videira. Sabendo que os homens estavam inabilitados para buscá-lo, nem mesmo dispostos a buscá-lo, Deus fez aquilo que escandalizou os anjos. Daí o conceito bíblico de redenção a partir do próprio Redentor. Deus veio a este mundo. Lá nos portões do Éden ele faz uma promessa, essa promessa demandou tempo para que fosse cumprida, mas no tempo certo Deus enviou seu filho. E aquela criança nascida em Belém, o agente da criação, o meio através do qual Deus criou todas as coisas, cresceu como um de nós, homem, semelhante a nós em tudo, exceto em pecado, e no momento oportuno, quando ele está subindo ao Calvário, carregando a cruz que era minha e sua, ele então assume a minha e a sua condenação e ele cumpre cabalmente esse ato redentivo e ele nos reconcilia com Deus. O apóstolo Paulo, que era inimigo da cruz, ele era um judeu que olhava para os cristãos como sendo hereges, como sendo aqueles que haviam deturpado o judaísmo,
uma vez alcançados pelo Cristo ressurreto no caminho de Damasco, ele passou a amar a cruz. E ele escrevendo essa segunda carta aos Coríntios, ele vai falar sobre esse ministério da reconciliação. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de que a reconciliação está disponível. Inclusive, nesse texto há um chamado. Vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. O homem é chamado à reconciliação. E o apóstolo Paulo, nessa passagem, vai nos ensinar 4 grandes verdades sobre a reconciliação, que nós já sabemos, mas que precisamos trazer à memória para que possamos viver à luz dessas gloriosas verdades. A primeira delas diz respeito à necessidade da reconciliação. O verso 19 diz claramente que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. O homem é um transgressor. O homem deliberadamente decidiu sair do caminho, deliberadamente decidiu errar o alvo, deliberadamente decidiu viver como se Deus não existisse. Foi assim que Adão e Eva agiram e, consequentemente, todos os seus filhos, consequentemente, toda a raça humana. E há 2 razões pelas quais o homem precisa desesperadamente de reconciliação. A primeira delas, o homem precisa se reconciliar com Deus porque o pecado o afasta de Deus. Deus é a fonte de toda alegria, de todo amor, de todo contentamento, de toda beleza. E é por isso que o homem está inquieto, é por isso que o homem está, de alguma maneira, perturbado, sem paz. Isaías, o profeta, diz que para o ímpio, diz o meu Deus, não há paz. Não pode haver paz sem que haja essa reconciliação. Observe Romanos 5:1, quando Paulo diz assim: justificados, pois, mediante a paz, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa reconciliação da qual o homem tanto necessita, ela foi oferecida por meio da pessoa bendita de Jesus Cristo. O homem está afastado de Deus e a reconciliação anuncia que Deus, na sua misericórdia, chama homens e mulheres à comunhão, de volta àquele relacionamento que havia, que existia e que agora foi perdido por causa do pecado. Isaías diz que nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Não são as mãos que estão encolhidas, não são os olhos que estão tapados, não são os ouvidos que estão limitados, mas são os pecados que nos afastam de Deus. Todos nós compareceremos diante do Senhor, razão pela qual ouçamos o chamado de Deus para reconciliação. Nós já fomos reconciliados, que haja gratidão no nosso coração, porque isso não parte de nós mesmos, mas de Deus. Segunda razão, o homem precisa se reconciliar com Deus, porque todo impulso do seu coração é contra Deus. É impressionante. Nós somos, segundo o apóstolo Paulo aos Efésios, filhos da ira. Há uma inclinação inata, inerente, o que Paulo chama de carne, uma inimizade contra Deus. Todo esse movimento do ateísmo militante, que nasce no século XVIII e ganha força nos séculos subsequentes, nada mais é do que senão rebeldia. É o que Paulo chama de os homens detendo a verdade pela injustiça, suprimindo no próprio coração a existência de Deus. Pura tolice. Eles sabem que Deus existe, eles sabem que um dia, uma hora e um momento comparecerão diante do Criador, e o impulso do homem é contra Deus, razão pela qual ele precisa dessa regeneração do coração, dessa mudança das afeições. O homem não pode fazer isso por si mesmo. Esse que é o mistério. O profeta Jeremias vai dizer: pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Poderíeis vós fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Ele compara 2 elementos da natureza, a cor da pele do etíope e as pintas no leopardo. Eles não podem, nem o etíope, nem o leopardo, fazer essas mudanças na natureza física deles. Assim é o ser humano, incapaz de mudar a si mesmo. O Evangelho é uma notícia, poderosa e viva mensagem, de que o poder que transforma o homem não nasce com o homem, é um poder do alto. Se você está em Cristo, é porque esse poder do alto te alcançou, tal como Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Então, essa necessidade de reconciliação, ela está explicitada nas Escrituras e na história da humanidade. Inúmeras biografias de homens e mulheres que eram reticentes, refratários, endurecidos, mas perceberam o quanto estavam afastados e como graciosamente foram alcançados pelo Evangelho. A Confissão Batista de 1689, uma das mais antigas da nossa tradição, capítulo 9, artigo 3º, diz assim:
Com a queda no pecado, o homem perdeu completamente a capacidade volitiva para aquele bem espiritual que acompanha a salvação. Por isso, o homem natural é inteiramente adverso a esse bem e está morto em seus pecados. Ele não é capaz de se converter por seu próprio esforço e nem mesmo a se dispor a isso. De modo que sempre que nos reunimos para celebrar o nome do Senhor, sobretudo numa ocasião tão singular como essa, tão memorável, que é celebrar ser o Senhor, devemos, Senhor, eu te dou graças porque eu fui reconciliado com o Senhor. E isso veio de ti, foi o Senhor que me alcançou. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A religião, toda ela, fazer uma crítica à religião não é negar o direito dos homens de praticar sua religião. Mas o ponto é que toda religião, à luz da Bíblia, é uma tentativa do ser humano de buscar o seu caminho para fazer a paz consigo mesmo. O cristianismo é diferente, não é o esforço do homem, é Deus fazendo algo extraordinário em nosso favor. Pergunta, quem pode salvar a si mesmo? Há um momento nas Escrituras, no Evangelho segundo Lucas, em que Jesus Cristo está falando sobre o poder tirânico de Mamon, a idolatria do dinheiro. E ele chega a dizer, olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele não está condenando a riqueza, mas está falando que ser rico é perigoso, por causa do poder fascinante e da capacidade que o dinheiro tem de ludibriar o indivíduo e fazer com que ele seja envolvido pela vaidade de achar-se autossuficiente. É mais possível, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então os discípulos, quando ouvem aquilo, dizem, bem, então quem pode ser salvo? E aí ele dá uma resposta que fala sobre a soberania de Deus na salvação. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. A salvação é um milagre. Impossível ao homem, mas possível a Deus. E a mensagem da cruz é esse poder que vem do alto e nos salva. Segundo, o autor da reconciliação. Quem promoveu essa reconciliação? Olha como ele começa a narrativa. Ora, tudo provém de Deus. Ele não diz algumas coisas, mas tudo aqui é tudo mesmo. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Por meio de Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Repito o que já disse, essa reconciliação ela começa pela iniciativa de Deus. Na lógica natural das relações humanas, é o ofensor que tem que buscar, tem que aguardar, não é? Tem que buscar a reconciliação. Ele errou, então assim, tem que voltar atrás, tem que pedir perdão, tem que buscar a parte ofendida e se retratar. Mas os homens não fizeram isso. Na verdade, nunca houve disposição da parte dos homens de buscar reconciliar-se com Deus. Mas o escândalo maior é que Deus tomou iniciativa, o ofendido buscou o ofensor. Deus nos ama e seu amor, de alguma maneira, ele é incompreensível, não é? Bernard de Claraval foi um monge francês do século XI, escreveu muitos bons textos, e ele, em um poema lindíssimo, ele diz assim, que é o amor de Jesus? Que é o amor de Jesus? Ninguém sabe, exceto os seus amados. É uma coisa que você pode compartilhar com o outro, você pode falar com muito entusiasmo com o outro, mas o outro precisa experimentar. É como você compartilhar sobre as propriedades de um copo de água com quem está sedento. Você pode fazer uma belíssima e verdadeira apresentação, mas o que ele mais precisa é o quê? Muito obrigado. Beber. De modo que o amor de Deus é uma realidade maravilhosa, mas o que é o amor de Jesus? Ninguém sabe, exceto seus amados. Eu te pergunto, você já experimentou o amor de Cristo na sua vida? Cristo é só uma ideia, uma imagem, uma tese, uma proposição? Cristo é uma pessoa e você tem que conhecê-lo. E Paulo fala aos cristãos que nós precisamos conhecer a profundidade, a altura, a largura e o cumprimento do amor de Cristo. Um amor inesgotável, um amor que nos fascina. Quanto mais o conhecemos, mais o amamos e mais nos dispomos a viver para a glória dele. O profeta Jeremias diz assim sobre esse amor: com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Paulo, um judeu que conhecia profundamente a lei, conhecia profundamente os profetas,
Possivelmente ele está aludindo a este verso, quando ele diz assim: Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Porque o verbo no texto de Efésios 5, Cristo amou a igreja, está numa construção na língua grega que significa amar na eternidade e definitivamente, é o auristo. É como se Paulo estivesse dizendo: Cristo nos amou desde a eternidade e nos amou perfeitamente, plenamente. É assim o amor de Cristo, um amor eterno e com benignidade nos atrai para si. Evidentemente que o homem, ele resiste ao evangelho. Todos nós temos aqui as nossas experiências, como se deu a nossa conversão. Para alguns uma experiência dramática, súbita, para alguns processual, mas o ponto é, em alguma medida nós resistimos. Mas em alguma medida nós também fomos capturados por esse amor, um amor que nos fascinou. Isaías usa a linguagem, é como se nós fôssemos atraídos por essas cordas de amor, com benignidade te atrair. Deus poderia ter feito conosco como fez com os anjos, uma parte deles que se rebelou, segundo a narrativa bíblica, e no livro de Judas está escrito que o Senhor os conservou em prisões eternas. Mas Deus não fez assim conosco. Lá nos portões do Éden, ele fez uma promessa de redenção e cumpriu essa promessa. E nós estamos hoje celebrando aqui algo que marcou a história da humanidade, a obra perfeita de Cristo, morte e ressurreição. Razão pela qual nós devemos trazer à memória o profeta quando diz: ao Senhor pertence a salvação. A iniciativa foi dele, ele é o autor dessa reconciliação. Ele que buscou os caminhos, os meios para levar adiante esse programa redentivo que começa na eternidade, invade o tempo e a história. Um teólogo anglicano disse assim sobre esse amor: o amor entre as pessoas é despertado por alguma coisa encontrada no amado. Mas o amor de Deus é livre, espontâneo, sem causa nem inspiração. Deus ama pessoas porque escolheu amá-las. Você já agradeceu a Deus hoje porque você foi amada, amado por Ele? Tem coisa mais preciosa do que isso? Todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus permanecerá por toda a eternidade. E como é bom saber que nós somos amados. O livro das narrativas dos evangelhos é uma porção em Mateus que o Senhor diz que naquele grande dia Ele dirá: vinde benditos do meu Pai, vinde amados do meu Pai, possui por herança o reino que vos está destinado antes da fundação do mundo. Não é um governo político, não é um reino que nasce ontem e pode ser destituído amanhã. É o reino que jamais terá fim, do qual nós faremos parte. Já fazemos parte, mas faremos plenamente na consumação, no grande retorno triunfal de Jesus Cristo. Eu quero que você leia comigo 1 João 4,19, vai ser projetado aí. Vamos ler juntos? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. De modo que o nosso amor por Ele é resposta ao amor dele por nós. Bem, há outro elemento aqui também. Eu vou chamar de o agente da reconciliação. A pessoa através da qual Deus promoveu essa reconciliação. Os versos que nós lemos, nos aponta isso aí. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Agora observe aí. Por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Essa expressão por meio de Cristo está mostrando para a gente qual foi o instrumento, qual foi o caminho, qual foi o meio, qual foi o agente dessa reconciliação. Tente imaginar, você tem aqui Deus e a humanidade. Há um abismo, o pecado nos alienou, nos separou. Usando outra figura, há um céu de bronze que se interpõe entre nós e Deus. Qual foi a ponte? Qual foi o caminho que Deus usou para essa reconciliação? O agente é o próprio Cristo. É por isso que ele é chamado por Paulo, escrevendo a Timóteo, de mediador entre Deus e o homem. Ele é o sumo pontífice, é o único que pode religar, conectar de novo o homem com Deus. Nessa cultura do multiculturalismo, né, das múltiplas religiões, é para muitas pessoas arrogante afirmar que só Cristo salva, mas a Bíblia afirma, palavras do nosso Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ele está falando da singularidade da sua obra. A reconciliação é necessariamente por meio da morte de Cristo.
A salvação é via Calvário, é via o que Cristo fez e tão somente pelo que ele fez. Por que razão essa singularidade? Porque em todo o universo, físico e metafísico, só Cristo é plenamente homem e plenamente Deus. Aí a gente entra então na doutrina, no mistério da encarnação. João 1, verso 1 e o verso 14 dizem assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem escreveu essas palavras foi o apóstolo João, que nas cartas também, que recebem o seu nome, ele chega a dizer, olha, aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne é o anticristo. Nós apalpamos o Verbo da vida. Nós tocamos nele, não tinha aparência humana, era humano, como eu e você. Só que ao mesmo tempo, como disse o apóstolo Paulo, nele habita toda a plenitude da divindade. Por isso, somente Cristo salva, ele que é Deus e homem. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Com que propósito? Para que recebêssemos a adoção de filhos. Não somos mais escravos do pecado, não estamos mais debaixo da tirania do adversário de nossas almas, não estamos mais sob a tirania da morte e do inferno. Fomos recebidos por Deus, aceitos por Deus, abençoados por Ele, adotados como filhos e filhas no seu reino celestial. Isso tudo por causa desse agente bendito que é Jesus Cristo. Qual é a base desta reconciliação? Bem, vejamos. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Essa palavra imputação ela é fundamental para o conceito de reconciliação. É uma terminologia comercial. Em um termo da área financeira que significa o seguinte, colocar na conta de alguém. Quando você diz, imputou sobre tal pessoa um crime, você está dizendo, olha, foi colocado na conta de fulano isso. O que essa passagem está dizendo é o seguinte, que a sua dívida, que o seu pecado não foi imputado a você. Porque se Deus imputasse na sua conta a sua ficha corrida, você estaria perdido. Eu também, nós todos. Quem pode pagar pelos seus próprios pecados? É por isso que a religião falha. Porque nós cometemos pecados reais, ofensivos, contra um Deus infinitamente bom. O que problematiza a situação é que a gente peca contra o Deus de amor e de imensa bondade. De modo que o que a gente tem aqui nessa passagem é um mistério extraordinário. A base dessa reconciliação é a obra de Cristo. Deus não lançou em nossa conta a nossa dívida. E pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei, de modo que todos nós somos enquadrados como transgressores. E é mentiroso aquele que disser que não tem pecado, diz o apóstolo João. E agora, como é que a gente resolve esse problema? Todo aquele sistema do Antigo Testamento, que nós precisamos ler à luz do Novo Testamento, que é o grande intérprete do Antigo Testamento, é o Novo Testamento. Portanto, todo aquele sistema levítico de sacrifício de animais, de todas aquelas regras, eram instrumentos pedagógicos que estavam apontando para algo maior. Na linguagem do autor de Hebreus, eram sombra do que haveria de vir definitivamente. Porque nos Salmos e também no livro de Provérbios, a gente conta expressões do tipo: com quem me apresentaria o Senhor, disse o profeta? Com milhares de carneiros? Será que é o sangue de bodes e de touros que pode remover os nossos pecados? Não. Aqueles sacrifícios todos foram requeridos pelo próprio Deus, mas como uma espécie de instrumento pedagógico e como um ato de fé daquele que sacrificava. Mas o Cordeiro estava preparado antes da fundação do mundo. E o Cordeiro que de fato morreu a nossa morte é Cristo, simbolizado aqui nessa mesa. Sua obra perfeita em nosso favor. Ele não lançou a dívida em nossa conta, lançou a nossa conta em Jesus Cristo. Foi ele que assumiu a nossa dívida. O verso 21 diz assim, aquele que não conheceu o pecado, veja isso, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. O santo, o imaculado, o justo, o único homem justo, o único homem que obedeceu à lei, amou a Deus sobre todas as coisas ao próximo como a si mesmo, foi Jesus Cristo. E, embora sendo inocente,
morreu por nós. A dívida foi lançada nas costas de Jesus, na conta dele. Esse verso, em outra versão, diz assim: daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor. Isaías diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E a boa notícia é que Deus lança na nossa conta a justiça de Cristo, de modo que nós somos justificados porque Cristo cumpriu a lei e aquele que crê em Jesus tem o dom da justiça. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado e nós louvamos a Deus por isso. Qual é o resultado disso, dessa leitura bíblica? Colossenses 2,14, eu queria que você lesse comigo. Que texto belíssimo. Isso aqui deve encher o nosso coração de alegria, nosso coração de paz, de segurança eterna. Leiamos juntos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Naquela cruz a dívida foi paga. E um dos braços de Cristo naquela cruz foi: está consumado. Você não tem mais dívida, meu amigo. Sua dívida foi paga. A cruz era dele. Não. A cruz era sua, era minha, era nossa. E por fim, a oferta da reconciliação. E ele então diz assim no verso 20: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Paulo está dizendo o seguinte: olha, Deus nos tornou embaixadores. Nós estamos aqui numa embaixada, a igreja é uma embaixada do reino. Nosso lugar não é este mundo. Estamos aqui como embaixadores do rei, literalmente. E nós, como embaixadores, temos uma mensagem a transmitir aos homens. Estes homens que estão em rebeldia contra o reino de Deus. E qual é a mensagem? Vocês devem se reconciliar com Deus. Vocês devem se arrepender dos seus pecados e abraçar essa mensagem bendita de graça e misericórdia. Pois bem, essa é a nossa vocação, anunciar às pessoas. Nós não devemos focar essa mensagem apenas numa campanha em setembro, uma campanha em março, mas esse é o DNA da igreja, obra missionária. Anunciar aos brasileiros, anunciar aos povos da terra. Deus chama homens e mulheres ao arrependimento. Vocês precisam se reconciliar com Deus. O que se interpõe entre o homem e Deus é o pecado, mas o pecado já foi resolvido por meio da obra de Cristo. Portanto, basta crer, basta arrepender e experimentar a bênção da reconciliação por meio de Cristo. E tudo isso vai ter implicações na maneira como nós vivemos, na maneira como nós nutrimos expectativas em relação à eternidade. Tudo isso vai ser afetado pela obra da reconciliação em nossa vida. Há uma história muito curiosa de um homem chamado Francis Havergal. Ele visitou com seu pai uma igreja na Alemanha em 1858. Tem uma imagem curiosa. E ele viu um crucifixo muito comum na Europa, em países de formação cristã. E havia ali uma frase: fiz por ti o que fizeste por mim. E à luz dessa impressão da imagem, da arte sacra e do texto que veio ao seu coração como uma flecha, ele então compôs um hino, que está no nosso cantor cristão, o hino 92, chama-se Substituição. Depois você lê este hino, carregado de boa teologia. E nesse hino, em algum momento, está escrito assim: morri na cruz por ti, morri para te livrar, meu sangue se inverti e posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Evidentemente que nada que façamos poderá retribuir o que Cristo fez, nem é isso que ele espera também. No entanto, o salvo, o reconciliado, o redimido, não tem alegria maior do que satisfazer, do que alegrar aquele que nos amou tão intensamente e deu a sua vida por nós. De modo que eu quero lhe encorajar, nesse momento em que nós estamos a instantes para celebrar a ceia do Senhor, nutra no seu coração profunda gratidão, aumente as suas afeições por Cristo, ame o Senhor. A marca do discípulo de Cristo, amor por Ele, alegria nele. Quem não ama Cristo e não tem alegria em Cristo deve perguntar a si mesmo se é cristão. Amor por Cristo e alegria em Cristo. Quero encerrar lendo 2 versos. Olha lá o que o texto vai dizer. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, diz o apóstolo,
Também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te socorri, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. A recomendação é: não recebam a graça de Deus em vão. E a gente precisa, nesse momento em que vamos comer do pão, beber do cálice, falar: Senhor, eu pego esses elementos como um símbolo da minha permanência no Evangelho. Eu não quero receber a graça do Senhor em vão. Eu quero viver para a glória do meu Redentor. A ceia é um momento para a gente renovar o compromisso. Se o batismo é um rito de iniciação, a ceia é um rito de permanência. E não é uma invenção da igreja, a mesa não pertence à igreja, nem mesmo ao seu pastor. A mesa é de Cristo, e todos os discípulos que foram batizados, estão em comunhão com o Senhor, são chamados a participar dessa mesa bendita para a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que aqueles que aqui estão, que já foram reconciliados por essa mensagem da cruz, se alegrem no Senhor. Se você ainda não foi, abra o seu coração e peça: Deus, eu quero me reconciliar com o Senhor. Eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero ser de fato um discípulo de Cristo, em plena e total comunhão com o Senhor. Que Deus, portanto, nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos ter uma palavra de oração. Aí onde você está, curve a fronte, no sentido de se inclinar diante do Senhor. Esse é o nosso momento com Deus, é o momento em que nos apresentamos diante do Senhor, que conhece profundamente a nossa vida. Não há nada, absolutamente nada oculto diante daquele cujos olhos a tudo vê. Neste momento, com honestidade, com sinceridade, nós devemos nos apresentar diante do Senhor, com contrição, pedir: Deus, perdoa os meus pecados, conceda-me a tua graça e ajuda-me, Senhor, habilita-me a participar dessa mesa para a tua glória e para a minha alegria. Não é o pecado que tem que nos afastar da mesa, é esta mesa que deve nos afastar do pecado. Compromisso de viver uma vida que glorifica o nosso Redentor, aquele que nos amou e por nós quis morrer. Senhor, nós te louvamos. Deus bendito, nós te damos graças. Porque todas as vezes que paramos para meditar no fato de que estávamos distantes, longe, separados, destituídos da tua glória, sem nenhuma possibilidade em nós mesmos de mudar esse quadro triste e deplorável, o Senhor nos amou. Ó Deus bendito, nós te louvamos por teu amor. Bendito amor revelado na cruz do Calvário. O Senhor nos amou quando ainda éramos pecadores, rebeldes e teus inimigos. Deus bendito, louvado seja o teu nome. Nós te damos graça porque fomos reconciliados por meio de Cristo. Cristo bendito, nós te louvamos. O túmulo está vazio e nós estamos reunidos aqui para celebrar a morte dele. Sim, nós te louvamos pela morte de Cristo, Senhor, porque foi perfeitamente suficiente para a nossa redenção. Não há nada mais a suplementar, nada mais a fazer senão receber como um presente esta obra perfeita. Enche o nosso coração de gratidão, Senhor, e que essa gratidão seja externada por meio da obediência. Aquele que ama, obedece os mandamentos do seu Senhor. Deus amado, nós queremos obedecer a tua palavra. Confessamos as nossas fraquezas, que muitas vezes, deliberadamente, nós escolhemos o que é errado. Nós nos extraviamos, nosso coração ainda é desesperadamente enganoso. Por isso, Senhor, nos habilita pelo sangue de Cristo a comer deste pão e a beber deste cálice para a glória do nosso Salvador. Que todos aqui, Senhor, tenham uma alegria de participar dessa mesa com a consciência de que seus pecados foram lavados no sangue do Cordeiro. E que não apenas hoje, não apenas durante essa semana, mas todos os dias da nossa vida, possamos viver de modo digno do Evangelho. Oramos em nome de Cristo, Redentor nosso. Amém e amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor.
agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,